desembargadora Maísia Sil Carvalho, que eu vou passar a palavra. Senhor presidente, primeiro eu quero parabenizar aos ilustres advogados. Doutor Rafael, me permita um abraço especial ao meu colega dileto, o advogado Salomão Viana, né, que me confidenciou que estaria estreando hoje aqui pela primeira vez em uma sustentação oral. O brilhantismo de ambos torna o direito para mim apaixonante, né? A dialeticidade, é com muita alegria e satisfação, né, que me encontro aqui nessa corte e podendo ouvir, né, ambos, assim como também o representante do Ministério Público. Inicialmente, eu queria fazer alguns destaques, né, para poder organizar as ideias, não ter a eloquência daqueles que me antecederam, mas vou tentar organizar da melhor forma possível para esclarecer os ilustres desembargadores que compõem aqui a nossa corte. Me causa muita preocupação, eu posso dizer, nas palavras do que o nosso ilustre advogado Salomão trouxe, né? Essa questão também trazida pelo Ministério Público da perpetuação de grupos familiares no poder, que é algo com que a gente convive Brasis afora. Não é uma peculiaridade, né, deste caso, certo? Nós vemos isso a todo momento, Brasis afora. Acerca dessas questões trazidas, que envolvem fraude, como dito pelo ilustre advogado Rafael, abuso de direito, como pontuado pelo ilustre representante do Ministério Público, princípios da moralidade, como também trazido pelo ilustre advogado Salomão Viana, eu gostaria apenas de estreitar, né, a análise desse tribunal em cima daquilo que foi trazido no recurso. Não sei se estou sendo processualista em demasia, mas eu gostaria de ler um trecho, né, que, para mim, chamou bastante atenção na peça recursal. O que é que traz, então, o recorrente? Vou ler 2 parágrafos, me permitam. Evidencia-se à luz da regra incerta no artigo 12, parágrafo 2º da Resolução 23.609, que dispõe sobre a escolha e o registro de candidatas e candidatos para as eleições, que toda a contestação está focada no insucesso e não passa de uma verdadeira cortina de fumaça, senão pura bravata ao tentar se apegar a inúmeros precedentes jurisprudenciais, inclusive o da candidata Cláudia Oliveira em 2012, cita aqui, né, o julgado, e o de Campo Formoso em 2020, que sequer chegou a ser apreciado pelo TSE, haja vista sua perda de objeto, que trataram de inelegibilidade reflexa por parentesco. Também por isso que a reforma da sentença é a medida que se impõe, já que o ilustre juiz zonal tangenciou o verdadeiro motivo da impugnação, que é a terceira diplomação consecutiva para o cargo de prefeito, ainda que em circunscrição diversa. E vem em negrito. É isso que foi posto e nada mais. A presente impugnação não versa sobre inelegibilidade reflexa ou por parentesco, mas sim por impossibilidade na forma do artigo 12, parágrafo 2º da Resolução 23.609 e do artigo 14, parágrafo 5º da Constituição, de 3 eleições consecutivas ao cargo de prefeito do mesmo candidato, ainda que em circunscrição diversa. Então, assim, eu foquei e centrei, né, a minha análise processual na questão posta no recurso. E aqui eu trago meu voto. Primeiramente, vou ler a ementa e depois fazer minhas digressões e trazer, né, parte do julgado. Registro de candidatura, eleição de 2024, prefeito, impugnação, deferimento do registro. Terceiro mandato, candidato não empossado no cargo de prefeito em 2016. Mandato cumprido na legislatura 2021-2024. Possibilidade de reeleição. Não incidência da causa de inelegibilidade prevista no artigo 14, parágrafo 5º da Constituição Federal. Mens lege. Desprovimento do recurso.
Bom, eu me debrucei sobre essa causa, porque realmente ela é interessante, né? É, e, ao fazê-lo, eu me detive, tive um trabalho assim, que eu até vou enaltecer um pouco a mim mesma, porque foi um trabalho hercúleo, de fato. Eu passei noite adentro, analisando os anais, pesquisando do Congresso, né? E até trouxe um trecho dos debates que foram realizados no Congresso Nacional. Essa emenda constitucional começou com o número 1 de 95, né, e concluída com o número 16 de 97. Foi bem longa a discussão. E uma coisa, no meio de toda aquela papelada que eu estava analisando, no caso aí até os diários da Câmara, enfim, né, eu localizei um, um destaque que foi levado, né, no momento dos, acho que foi o último, penúltima sessão para, para a discussão dessa emenda, que a bancada do PCdoB, na época, né, trouxe um destaque, o deputado Aldo Rebelo trouxe um destaque, e eu vou lê-lo. Ele requereu, nos termos do parágrafo 2º do artigo 161 do Regimento Interno, que se destaque para a votação em separado o termo ou eleitos para qualquer desses cargos do Poder Executivo. Isso não passou. Então, a redação final ficou como dito já aqui em cima, acima, né? Não se incluiu os eleitos, mas apenas os exercentes dos cargos. O parágrafo 5º, ele é bem claro, ele fala: o presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal e os prefeitos, e quem os houver sucedido ou substituído do curso dos mandatos, poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Reside, então, aqui a questão de entender ou saber se tomar posse no cargo de prefeito é essencial. O que, no caso aí, não ocorreu, não houve a posse. Eu firmo meu convencimento no sentido de que o fato de o recorrido não ter tomado posse no cargo para prefeito afasta essa inelegibilidade, ou esse impedimento, acho que seria mais apropriado. A vingar o entendimento do recorrente, aqueles que, aprovados em concurso público, que é bem corriqueiro, e nomeados, ainda que não empossados, eles teriam que se desincompatibilizar para concorrer a qualquer cargo público. Isso não ocorre. Se eu sou aprovada num concurso, se eu sou nomeada e não tomo posse, eu não sou juíza. Só passo a ser juíza a partir do momento que eu tomo posse. A mesma coisa, para mim, acontece na situação dos prefeitos. Seria inconcebível, né, exigir que esses, por exemplo, precisassem se desincompatibilizar. Né? Um servidor público foi nomeado e não foi empossado, eu teria que me desincompatibilizar? Não. Eu gostaria de trazer ainda à colação as discussões travadas, já trouxe do processo legislativo, mas eu gostaria de trazer aqui alguns destaques que eu fiz, aproveitando os próprios excertos e jurisprudência trazida pelo Ministério Público. Primeiramente, aqui ele traz, né, duas leituras sobre a diplomação, fazendo a distinção, e eu vou ler e somente destacar o que me chamou a atenção. O ilustre representante do Ministério Público traz aqui: a diplomação constitui a derradeira fase do processo eleitoral. Nelas são sacramentados os resultados das eleições. Trata-se de ato formal pelo qual os eleitos são oficialmente credenciados e habilitados a se investirem no mandato. Eles não estão investidos, eles são credenciados. Mais adiante, o diploma simboliza a vitória no pleito. É o título ou certificado oficialmente conferido pela Justiça Eleitoral ao vencedor que legitima a investidura deste no cargo. Ele legitima a investidura, mas ele não investe. Com relação ao julgado do Supremo Tribunal Federal, né, que o ilustre procurador leu, eu não vou ler a parte que ele já se reportou, mas eu gostaria que chamar a atenção, ele está no meu voto. Ao final, eu boto em destaque que a interpretação, pelo que eu vejo, do Supremo Tribunal Federal diverge do entendimento esposado aqui pelo
ilustre representante do Ministério Público, quando ele traz, ao final, vou ler apenas a parte final deste mesmo julgado do Supremo. O cidadão que exerce 2 mandatos consecutivos como prefeito de determinado município fica inelegível para o cargo da mesma natureza em outro município da federação. Ele trata 2 mandatos consecutivos. De fato, ele fala em reeleição. A palavra reeleição tem que ser utilizada porque esse é o mote final, né? É não ser reeleito. Mas é muito claro, a decisão do Supremo é muito clara quando ela fala em exerce 2 mandatos. Então, eu não tenho dúvida que o que se exige para que esse candidato esteja inelegível é que ele tenha exercido por 2 vezes o mandato, e não apenas por ter sido eleito. Por óbvio que a intenção do legislador ela foi de impedir o uso da máquina administrativa, assim penso, de forma abusiva, em prol dos interesses próprios do administrador e evitar também um abuso de poder. Por óbvio que é isso. Bem como garantir o princípio republicano da alternância. Mas a lei, para mim, na verdade, a Constituição é muito clara. A decisão do Supremo Tribunal é desse sentido. A consulta que já foi lida aqui pelo advogado do recorrido, né, feita junto ao Tribunal Superior Eleitoral, com resposta do ministro Aires Brito, também vai nesse mesmo sentido. Me entristece saber que realmente isso é uma prática, né, digamos que odiosa, mas atentando para o fato de que o recurso não traz isso e se trata de uma inovação recursal, vir discutir agora a moral, o abuso do poder, né? Ou eventual fraude eleitoral havida naquele ano. Então, trata-se, sem dúvida, de uma inovação recursal que entendo ser indevida. Perdoem os desembargadores se estou sendo excessivamente processualista, diante até do professor, né, de direito processual. Certo? Então, acho que trouxe mais algum julgado que seja de interesse, que eu gostaria de ler aqui também, publicado no Diário Oficial 2010. Foi um agravo regimental do TSE. Recurso contra a expedição de diploma prefeito itinerante. É o caso aqui que nós estamos, né, a imaginar. Exercício consecutivo de mais de 2 mandatos de chefia do executivo em municípios diferentes, impossibilidade de desprovimento, ainda que haja desvinculação política, com a respectiva renúncia ao mandato exercido no município, antes de operar-se a transferência do domicílio eleitoral, não se admite a perpetuação do poder. Veja bem do que ele fala aqui. Respectiva renúncia ao mandato exercido. Então, assim, teria que haver um início, se ele tivesse tomado posse, se houvesse o início do exercício, para mim não haveria a menor dúvida de que estaria caracterizada essa inelegibilidade. É o que não ocorre na hipótese. Então, meu voto, eu me sinto bastante assim, tranquila em trazer nesse sentido, porque foi um voto que eu, de fato, me debrucei, estudei, fui buscar na própria Congresso, né, o que o legislador pretendia, desejava, né, encontrei esses detalhes que eu trouxe aqui nesse voto e passo então aos ilustres desembargadores, né, e mais precisamente ao presidente, devolvo a palavra para que possam ser colhidos os votos. Excelência, é como eu voto. Senhor presidente. Então, a desembargadora Maísia, ela, na emenda dela, isso sustentou agora no bojo do seu voto, vai pelo desprovimento do recurso em discussão